Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Mais uma vez, estou trazendo aqui um assunto desse setor tão grandioso que é o de água mineral, tá certo? Vamos falar sobre alguns processos de prospecção de água mineral. Eu estou aqui com o engenheiro de Minas, o José Miguel Vilela. Miguel, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no podcast da mineração, que eu acompanho já faz um tempo. Obrigado. Eu acho que está fazendo uma modificação no setor, isso é muito importante. A gente ter a oportunidade de apresentar sobre nossos trabalhos, né, e conhecer sobre grandes nomes aí do setor, de vários tipos de minérios, né, de mercados, de atuação, isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Eu só vou abrir aqui a vinheta do espaço e agradecer também aos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Obrigado aos patrocinadores aí que acreditam nesse projeto aqui do podcast da mineração. Beleza, novamente obrigado a todos os nossos patrocinadores por acreditarem no nosso trabalho, tá? E apoio é imprescindível para que continuemos com esse serviço. E Miguel, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor. Tá, joia. Então, eu sou engenheiro de Minas, eu formei na Universidade Federal de Alfenas, campus de Poços de Caldas, da Unifal-MG. Eu moro em Poços de Caldas hoje, trabalho aqui, meu escritório é aqui em Poços. E assim que eu formei, ali no final de 2014, eu tive uma oportunidade de trabalhar Tinha uma indústria de água mineral famosa aqui na cidade de Poços de Caldas, que é uma indústria de setor público, né, uma indústria pública do município, uma autarquia que pertence à prefeitura e ela pertence também ao DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto da cidade. Essa indústria desde 86, então é uma indústria antiga, que eu tenho um apreço muito grande pela população. Ela estava com alguns problemas na Agência Nacional de Mineração em relação à famosa portaria 374 de 2009, que é a portaria que atualmente, né, ela está em vigor, essa portaria que define todas as regras, né, tanto da parte de prospecção, a parte industrial, a parte de qualidade, em consonância com as resoluções da vigilância sanitária. Essa portaria, ela tá para ser mudada agora, tá, em 2024, isso é importante para a gente falar aqui também, porque, se eu não me engano, serão 3 resoluções, vai deixar de ser a portaria 374 e vai mudar para 3 resoluções. Mas, enfim, então a portaria 374, ela tinha uma série de exigências, né, de modificações estruturais, a questão das fontes, como é que tinha que ser, estabelecer ali os rigores que tem que ser para controle de qualidade, para garantir que a água seja natural, e as águas minerais Poços de Caldas estava com uma pendência na ANM, inclusive tinha um reservatório que estava lacrado, e me deram essa oportunidade, eu era recém-formado, e dali eu aprendi, tive uma série de empecilhos na Agência Nacional de Mineração, e tive que regularizar a indústria, né, do zero, perante essa portaria. Então, foi uma experiência muito boa. E, a partir daí, eu comecei a atuar no mercado de água, foi aparecendo outras oportunidades, né, como eu comecei a resolver esses problemas, não só trabalhando com parte documental, né, que é o comum, assim, do pessoal, dos consultores e prestadores de serviços de engenharia de Minas, eles tem uma tendência muito grande a desenvolvendo essa parte documental, né, trabalhar com relatório final de pesquisa, na pesquisa mineral em si, plano de aproveitamento econômico, relatório de reavaliação de reserva, né, então eu entrei numa parte industrial, né, de resolver mesmo o problema, definir, fazer modificação estrutural, modificação dos equipamentos, fazer as adequações e as exigências necessárias, tanto para portaria 374 de 2009, quanto para a resolução da vigilância RDC 173
né, para a área de água mineral. Então, fui ganhando essa experiência e com o tempo eu fui pegando outras fábricas da região, aí foi para Jacutinga, depois eu fui para Ouro Fino, depois eu já entrei no estado de São Paulo, peguei Caconde, e hoje eu estou atuando aí com consultoria industrial, estou trabalhando em 6 estados, tá? Eu tenho a minha empresa Cave Consultoria, né? Cave de caverna mesmo, CAVE. Eu tenho um sócio que também é engenheiro de Minas e trabalha comigo desde 2014, a gente está atuando nesse setor. Então, hoje eu foquei nessa área industrial, né? A parte da ANM eu faço toda também, dou essa assistência, né, dos relatórios, executo esses serviços, mas o grande foco meu é uma consultoria industrial. Então, eu monto fábrica, já montei várias fábricas do zero, já iniciei com processos, né, que é moroso, principalmente a água mineral demora um pouco mais do que os outros processos de mineração, que a gente não, o único regime que a gente consegue atuar é o regime de concessão, né? A gente não tem os outros regimes que dá uma certa celeridade. Então, tem a fase da pesquisa, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco nas suas perguntas. Então, eu já consegui montar a fábrica do zero, né? Iniciando o requerimento de pesquisa e recebendo a aprovação final para comercialização do produto. E isso foi me dando esse know-how da consultoria industrial. Então, hoje é o meu grande diferencial aí, a experiência que eu ofereço para os meus clientes é essa parte da consultoria industrial para água mineral, que é montar a fábrica mesmo, né? Iniciar do zero, fazer projeto arquitetônico, projeto hidráulico, sanitário. Eu tenho uma equipe de prestação de serviço que trabalha comigo, que é o engenheiro civil, engenheiro eletricista, que já se especializou em layouts de fábricas de mineração, sabe? De água mineral. Então, assim, foi acontecendo naturalmente, né? E hoje, esse é nosso foco. Trabalho com outras substâncias minerais também, mas 99% do meu trabalho é na área de mineração, água mineral, né? E nesses desenvolvimentos aí de fábricas, a gente também pegou, como parte da nossa consultoria industrial, nós estamos dando consultoria de gestão também para algumas fábricas, a gente assume uma parte da gestão para dar auxílio, né, nos nossos clientes, toda essa parte do marketing, desenvolvimento de rótulo, o tipo de produto, faz um estudo de mercado, aquela região ali, quais são os produtos que têm uma incidência maior de consumo, quais produtos são aceitos ou não, desenvolvimento de novos produtos, novas embalagens. Então, a gente está entrando, se expandindo nessas áreas também para oferecer essa consultoria industrial completa, né? Inclusive, para você ter uma ideia, Johnny, até no quesito de um seguro para a fábrica, né, que a gente via que eram seguros muito genéricos. Aí eu fiz parceria com uma empresa de seguro específico, a gente montou um layout e estamos entregando também agora um seguro específico para água mineral, que consegue atender de uma forma bem abrangente, assim, essa especificidade do setor, né? Porque é complicado, nós temos muitas fábricas estão nas zonas rurais e tem problema com energia, às vezes o transformador é mal dimensionado e pode dar uma queda de energia, a fiação, pra você ter ideia, a fiação que sai do transformador e vai para o quadro de comando, às vezes o pessoal coloca de alumínio, e a tubulação de alumínio, essa fiação de alumínio pode dar problemas e queimar todos os maquinários da fábrica, isso é uma coisa muito complexa. Então, até nesse nível de atuação, a nossa consultoria industrial, ela oferece, né, que é para deixar o cliente, para que ele se desenvolva ali no final da fábrica dele, ele tenha tido o mínimo de dor de cabeça possível, né? A gente desenvolveu uma EAP, que se estrutura analítica de projeto, que é onde você, ao iniciar uma fábrica, né, você já teve a aprovação do relatório final de pesquisa, agora vai iniciar com o requerimento de lavra, a gente inicia com a EAP, que é a estrutura analítica de projeto, onde a gente vai prever todas as etapas, todos os fornecedores, tudo, para que antes de iniciar a terraplenagem, para começar a construir o galpão industrial, esse cliente já saiba ali, já está previsto tudo o que vai acontecer em cada etapa, em cada momento, que tem que chamar um fornecedor,
que precisa de fornecedor de embalagem para poder dimensionar o equipamento que ele escolheu. Então, assim, é um trabalho bem dinâmico, é um trabalho muito interessante. Eu sou bem satisfeito com esse desenvolvimento. E eu sou novo ainda, vou fazer 35 anos, né? Então, assim, ainda tem um futuro muito legal nesse setor de água mineral pela frente. Muito feliz, é bom saber que questão que você se apresentasse antes, né? Por conta que, como eu falei, né? Então, tivemos contato pela primeira vez, assim, não primeira vez, mas mais firmemente nesse congresso da Binan e vimos o quanto ele foi grandioso, né? Por isso que eu estou trazendo sempre pessoas para conversar sobre esse assunto, né? E fala um pouco para a gente, Miguel, como é que então se iniciou um processo de prospecção assim de água mineral? Então, geralmente acontece da seguinte forma: a pessoa às vezes tem ali numa propriedade rural uma nascente, né? Ou geralmente começa por nascente, é o que tem incidência maior de interesse para iniciar água mineral, né? Aí o pessoal tem uma nascente, água boa, muitos anos, vem de gerações de família, aí a pessoa procura. Aí a nossa forma de abordar correta, né? Porque nascente, eu tenho certas ressalvas com nascente, que eu vou explicar aqui, né? Não é um conhecimento, uma verdade absoluta, mas eu vou explicar as minhas razões para chegar nesse ponto, né? Mas a prospecção, ela inicia, você precisa, é o padrão da ANM, você vai verificar se a área está livre, né? Não tem nenhum requerimento ali no subsolo, de nenhuma substância, e você precisa definir, então, qual que é a área que você vai depois iniciar a sua pesquisa. O que a gente recomenda, seja nascente ou poço? Antes, fazer um trabalho de geofísica, né? Temos alguns parceiros que a gente indica também, porque a geofísica vai definir ali, né, a profundidade do manto de alteração até você chegar na rocha, né? Ela consegue definir também, a depender do tipo de geofísica que foi estabelecido, a quantidade de fraturas, de descontinuidades que você tem, que você pode estimar ali uma capacidade de produção desse aquífero, é tudo estimado, né? Mas é muito mais interessante do que você fazer uma radiestesia, né? Que é o famoso gravetinho, né? Para depois você fazer uma perfuração. Porque seja por nascente ou por poço tubular profundo, é interessante você fazer a geofísica da nascente para você ver se você vai ter um manto de alteração de 5 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, né? Ou se o manto é tão grande que às vezes compensa a quantidade que você vai escavar ali, né? Vamos entrar lá no básico da engenharia de Minas, que tem a relação estéreo-minério, né? A quantidade que você vai escavar ali para você poder chegar na sua surgência, que é exatamente aonde a água está saindo da rocha ali, né? Que aí você tem que colocar um tubulão de aço inox 304, que é uma espécie de um reservatório. Depois eu tenho várias imagens de construção de fontes de nascente e de poço tubular que eu posso oferecer para, se alguém tiver interessado, depois deixa meu e-mail aí. Então, assim, inicia-se pela geofísica. Você vai fazer esse trabalho e depois você vai definir uma série de... eu preciso apresentar para esse cliente, né, qual que é o caminho da nascente, o caminho da fonte de poço tubular, as diferenças de construção, vai depender do manto de alteração que a gente tem, né? E porque varia muito, o custo que você vai ter para a construção da sua fonte vai variar muito em cima da profundidade, não está tendo essa surgência para você chegar na rocha, né? Eu costumo dizer, eu dou um pouco de preferência para poço tubular profundo, em algumas situações ele fica um pouco mais oneroso para o minerador, mas o poço tubular profundo, ele é uma tendência, tá? Isso não é uma razão absoluta, porque pode ter outros profissionais que vai assistir aí, pode querer me questionar nesse ponto, mas quase todos os clientes que eu tenho de nascente, a gente vê uma perda significativa de vazão nos períodos de estiagem. E o poço tubular profundo dá também, mas tem situação que não muda a vazão, porque vai depender da profundidade, da quantidade de fraturas, de veios, ou se você está num regime sedimentar, que tem uma contribuição, né, uma capacidade muito boa ali do aquífero, então, assim, tem uma tendência a diminuir menos a vazão nos períodos de estiagem. É uma tendência, né, não é uma verdade absoluta.
E isso é até um pouco óbvio, né? Porque a nascente ela tem um ciclo hidrogeológico, vamos colocar aí, mais rápido, né? A água ela vai passar pelo processo de precipitação, ela vai infiltrar, e tem o tempo, né, para ela poder alimentar e abastecer aquele aquífero que está alimentando ali a surgência, mas o ciclo é rápido, né? Ela sai rapidamente. O do poço tubular, em algumas condições, principalmente se você tem um poço tubular que está num aquífero confinado, às vezes o ciclo ele é muito demorado, o tempo de contato da água com a litologia ali é maior, o que vai causar uma mineralização maior. Você tem ideia? Hoje, atualmente, eu estou com 5 clientes que têm nascente. Esses 5, em alguma classificação do Lamin, já deu água potável de mesa, deixou de ser mineral, até por essa questão que eu estou explicando do tempo de contato da água com a litologia, que vai absorver essa mineralização. Então, assim, como você tem um ciclo mais rápido, você pode, como as classificações da água são a cada 3 anos, você pode, em algum momento, rebaixar a sua classificação para água potável de mesa. Eu já escutei casos que isso acontece em poço tubular profundo, né? Eu ainda não vi, nunca peguei um caso assim, mas já escutei de profissionais que trabalham no setor que já pegaram situações também de rebaixamento de classificação em poço. Mas o da nascente, dos 5 que eu tenho, eles já foram. Os outros, a maioria é poço tubular profundo, eu nunca vi um rebaixamento de classificação. Então, assim, é aí que tem a minha, que eu sou um pouco, como se diz, eu fico meio, vamos usar o termo, ressabiado com nascente. Então, minha forma de trabalho, eu sempre tento caminhar com os meus clientes para ir para o poço tubular, né? Às vezes a gente fura ali próximo daquela nascente que eles têm na propriedade rural, você vai pegar aquela água também, ela vai ter a contribuição no poço, mas eu tenho uma tendência a seguir pelo caminho de poço tubular profundo. Até pela questão da vazão, né, da capacidade de produção e da questão de qualidade, por conta da forma de construção ali. Entendi. E na sua visão, então, Miguel, quais são então os critérios assim para identificar uma área com potencial para a exploração de água mineral? Primeiro, a gente na prospecção tem o trabalho da geologia, né? Tem um bom geólogo que vai fazer a classificação, definição ali da litologia da região, porque isso vai influenciar muito na mineralização da água, né? Isso é meio, como se diz, é meio lógico, né? Que a gente vai ter essa contribuição. Então, tem regiões que dão águas, assim, maravilhosas por conta da litologia. Por isso que precisa ter eu indico também um geólogo, né? Apesar de eu poder fazer a pesquisa mineral, a gente tem um geólogo que trabalha com a gente, que eu acho muito interessante se desenvolver nessa área da pesquisa litológica ali, para você poder fazer uma previsão do tipo de mineralização que você vai ter. Eu acho isso muito importante, porque não é, assim, em tese, na região que eu atuo aqui, no Sudeste, você tem muita água mineral fluoretada, né? Mas tem outras regiões que você vai encontrar, dependendo da litologia, você pode, fazendo uma boa pesquisa geológica anterior, você pode estimar aí que você vai ter uma água mineral litinada. Isso aí são coisas que vão agregando muito na classificação da sua água mineral, e você vai poder explorar isso mercadologicamente falando, né? Então, assim, não é... Porque, basicamente, se você tiver um poço, isso é uma coisa que vai ter de mudança na portaria. Até hoje em dia, atualmente, você consegue aprovar na ANM um poço que você construiu na sua fazenda para consumo, para depois aprovar ele para água mineral. Assim, se foi bem construído, foi feito perfil construtivo, teve o selo sanitário correto, até consegue aprovar. A partir dessa mudança, com as resoluções que a gente vai ter, não vai ser possível mais, você vai ter que construir do zero. Isso é muito importante. E eu concordo com isso. Eu acho que essa mudança vai ser muito, muito benéfica para o setor. Você tem que fazer essa construção do poço. Eu tenho contato com alguns técnicos da ANM pela minha consultoria, né? E eles me passaram essa informação que agora não vai ser mais possível se aprovar um poço que não foi construído para água mineral, entendeu? É interessante então, essa
essa questão. É interessante e é muito benéfico para o setor, né? Teve as consultas públicas, muitos consultores, né, geólogos, engenheiros de Minas participaram, ajudaram na construção dessas novas resoluções aí, vai melhorar muito, vai otimizar muito o setor. Bacana, eu não sei se eu então respondi tudo. Não, tá tudo certo. E quais, assim, então, os métodos mais comuns, assim, geológicos e geofísicos utilizados aí na prospecção de fontes de água mineral? O geofísico, o geológico é trabalho de campo mesmo, né? Fazer a prospecção de campo, de afloramento. Geralmente o pessoal não vai na sondagem, não, sabe? Porque vai encarecendo muito a pesquisa. Mas o geólogo que tem bastante experiência de campo mesmo, né? De pegar os afloramentos, utilizar o mapeamento geológico que já tem, né? De detalhe aí da CPRM e outros, e fazer uma aferição, né, uma análise junto com o trabalho de campo que ele fez, ele consegue já estimar ali a litologia, né? E a geofísica, geralmente, a eletroresistividade, né, que eles utilizam para poder ver. E ela funciona muito bem quando você tem um ambiente, uma litologia ígnea, né, ou até metamórfica, né? Ela funciona muito bem, que ela dá, recentemente, é um caso interessante, né? Nós fizemos um trabalho no Mato Grosso do Sul, de geofísica, lá a cidade em Corguinho, que é próximo de Campo Grande. E lá foi definido ali fez uma malha de pesquisa para geofísica, então foi definido 6 pontos de 50 metros para poder fazer, na verdade, 8, para fazer eletroresistividade lá, né? Olha que interessante, né? Aí, desses 8 pontos, no 6º ponto, a análise do técnico de geofísica, ele indicou que ali você teria a maior contribuição por conta da quantidade de fraturas, ele identificou na geofísica, e depois ia pegar um regime sedimentar. Então, ele identificou tudo isso na geofísica. Ele falou, aqui, se a gente furar até 400 metros, é estimado que tenha de 30 a 50 mil litros hora. Olha que legal. No ponto 6, né? Aí, o que eu costumo fazer, né? Aí, a gente foi buscar umas empresas de perfuração de poços ali da região, né? Que poderia atender. Encontramos uma muito boa em Campo Grande. E o pessoal, ele chegou lá, eu falei pro pessoal que ia perfurar, falei, vocês podem fazer a radiestesia nos pontos também? Só por experiência, né, de campo, né, não tem comprovação científica, mas o pessoal de campo aí, que trabalha com a radiestesia, tem uma certa experiência empírica aí, mística, vamos pensar assim. E, ao fazer a radiestesia, realmente, no ponto 6 é o que estava virando mais a varetinha. Aí, o que aconteceu? Junto com uma informação científica de qualidade, mais a informação da radiestesia, o ponto 6. Beleza, furamos lá no ponto 6, em 240 metros, deu 40 mil litros hora de água, pegou o aquífero Guarani, e é um poço com ambiente misto, né? Ele tem um ambiente fissural, e ele tem o ambiente sedimentar. Então, deu essa contribuição. Então, de certa forma, e foi feito o trabalho prévio de pesquisa geológica também, antes de fazer a geofísica, onde identificou os tipos de rocha, identificou rochas metamórficas, ígneas, identificou rochas sedimentares, e a gente já podia prever que seria um poço tubular profundo com ambiente misto, né? Ia intercalando aí a parte fissural com a parte sedimentar. Então, é só para ilustrar como que funciona esse tipo de pesquisa. Então, foi uma pesquisa de extremo sucesso. Foi feito passo a passo, a receitinha de bolo, e, na verdade, ela foi de extremo sucesso porque estava estimando perfurar 400 metros para chegar de 30 a 50 mil litros hora, e perfurou só 240. Então, assim, isso é tudo o que a gente mais deseja para os nossos clientes. Não, realmente é muito, muito interessante. E responde 2 coisas, então, né? Você até já falou um pouquinho, mas, assim, depois de identificada uma fonte, né? Quais seriam os próximos passos, então, para viabilizar essa exploração, né? Somente na questão do licenciamento e desafios.
Então eu falei bastante do poço, né? Aí se fosse uma nascente, a gente precisa definir o manto de alteração, aí você tem que fazer uma escavação, né? Você vai escavar aquele manto de alteração, que as partes superficial vai ser solo, depois você tem aí vamos dizer que aquele momento que a rocha está bem alterada e ela está começando a se transformar em solo. Você vai escavar todo ele até você chegar na rocha sã, aonde você vai ter ali a surgência, onde está brotando a água, né? É só um exemplo, é uma situação, um exemplo de uma situação. Aí, o que você faz? Você vai fazer um tubulão, que é um reservatório aí, de 1,5 m, 2 metros de diâmetro, você vai colocar ele lá exatamente para você selar ele com a surgência, e você vai fazer o selo sanitário em volta, tem uma série de regras, tem alguns documentos aí se eu não me engano, é do DER, do Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo, que fala sobre a parte de perfuração aí de poços, que também funciona um pouco para essa construção da nascente, né? Funciona por conta exatamente desse quesito da construção da fonte, prezando pela qualidade daquele recurso hídrico, né? Do selo sanitário. Então, aí você construiu ali sua nascente, né? Fez o selo sanitário, você subiu, vai ter como se fosse uma espécie, a cabeça da nascente, vamos pensar assim, que é o cabeçote, o barrilete, no caso do poço. Aí depois você tem que construir sua casa de proteção da fonte, seguir o que fala nas portarias, né? Para a nascente tem que ter 2 compartimentos, porque o da nascente constantemente, você tem que ter um ladrão ali que vai estar saindo a água, né? Porque encheu o reservatório, o poço, se ele não for um poço jorrante, né? Se ele não tiver num regime onde o aquífero é confinado e a cota piezométrica ela faça com que ele seja jorrante, aí no caso, você só vai ter a saída da água quando você ligar a bomba, né? Mas para ambos os casos, nascente, que você vai ter 2 compartimentos na casa de proteção da fonte, no poço você tem um só, mas você tem que construir essa casa, e está descrito lá na portaria 374 como tem que ser feita a casa, né, o entorno da casa, alambrados de proteção, você tem que cimentar em volta da casa, tem uma série de regras, né, que tem que seguir. E com certeza essas regras vão ser aprimoradas, melhoradas agora na mudança da portaria para resolução. E aí você tem que construir. Ao construir a sua fonte, vamos dar o exemplo do poço. Você tem que deixar o barrilete do poço, que é a cabeça dele, que o pessoal chama, né? De acordo com o que exige na portaria 374, então você tem que ter, a estrutura tem que ser de aço inox 304, você tem que ter um hidrômetro, você tem que ter uma torneira para coleta de amostra, um filtro de ar microbiológico. É importante, eu costumo já pedir para o pessoal já colocar a telemetria também, aí a gente monta toda essa estrutura, a casa de proteção montada, tudo adequado, em conformidade com a legislação, a gente entra, então, no pedido de análise do LAMIN, tá? Então, o LAMIN, que é o laboratório da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, ele é o laboratório oficial para fazer a classificação da água. Então, você tem que fazer aí, no mínimo, as classificações durante um ciclo hidrológico, que vai ser, não é especificamente isso, mas é como se fosse uma análise por estação do ano. É um pouco a mais. Em alguns casos, a ANM pede aí 5 classificações, 6 classificações, até você fechar, né, a classificação da água. Você vai ter um parecer técnico da ANM, que vem de uma comissão lá em Brasília, que faz a análise, né? Você tem algumas outras portarias, resoluções para classificação, porque você tem os elementos traços, esses elementos traços que estão nessas portarias da ANM, que vão dar aí a classificação, né? Você tem um limite mínimo, né, para poder classificar. Então, aí feita a classificação, você vai ficar pelo menos 1 ano aí para fazer a sua classificação. Aí você pode apresentar o relatório final de pesquisa positivo. Não, na verdade, pode, né? Você pode até, em alguns casos, para acelerar, eu apresento o relatório final de pesquisa positivo sem a classificação finalizada, e depois a gente apresenta a classificação, só para você ganhar tempo, né? Porque a ANM, ela é um pouco morosa a análise técnica pela falta de quadro técnico, né? Eles não é maldade do órgão, realmente eles não têm técnico suficiente pela quantidade de processos. E a água mineral, como é muito, muito específico,
é muito especializado, é muito regulamentado, porque além de ser um bem mineral, ele é um alimento, né? Então, você tem toda a regulamentação do bem mineral, aí você entra pela parte de alimento. Então, assim, é um setor muito regulamentado. E aí eu apresento antes o relatório final de pesquisa, né? Foi feito todos os trabalhos, e aí tem que fazer os testes de bombeamento, que é para você poder avaliar aí a capacidade do seu aquífero, de recuperação dele. Você tem que analisar todo o entorno, bacia hidrográfica, tem uma série de cálculos, né, que você precisa apresentar no relatório para que ele seja a transmissividade de aquíferos, né, para você poder, você tem que definir zonas de proteção, as áreas de proteção que você precisa definir dessa fonte, né, você tem a zona de contribuição, a zona de recarga, então, tem uma série de quesitos legais para você apresentar ali, definir, proteger, atendendo às normativas para que seja aprovado aí sua fonte, né, e mostrar a capacidade dela, fazer um balanço hídrico, e tudo isso é no relatório final de pesquisa. Aprovou o relatório final de pesquisa, classificou a água, aí você entra com um requerimento de lavra, onde você vai fazer o plano de aproveitamento econômico, você vai apresentar as plantas, né, o layout da fábrica, e aí é interessante que nesse momento, eu não sei, eu já estou passando para frente das perguntas, quer que acho que eu já respondi, que depois você... Não, tá tranquilo. Senão eu falo muito, viu? Não, fica tranquilo. Então, eu entendi, ficou bem compreensível essa parte que você falou, mas então de que forma a qualidade, né, da água mineral ela é monitorada durante esse processo de operação e também depois, quando já é criada a fábrica? Esse processo da pesquisa aí é para você classificar a água e verificar se ela tem a potabilidade exigida, né? Se é passível de ser consumida essa água, né? Então, a ANM faz durante esse ciclo hidrológico exatamente para você observar essas mudanças nas estações aí que você tem do ciclo hidrológico no comportamento da sua água, se ela vai modificar a classificação, se em alguns momentos você vai ter uma contaminação microbiológica que no outro você não teve, no outro teve, então o que é? Para ver se você respeitou suas áreas de proteção, suas zonas, né? Então é para isso que existem essas classificações. Depois de aprovado isso, você vai ter o controle de qualidade da fábrica, que aí eu posso explicar a posterior, que eu vou seguir no passo a passo, né? Então, assim, aí você entrou com o seu requerimento, o que o pessoal costuma muito fazer, que eu vejo, acontece muito. Recentemente, até que eu estava conversando antes de entrar na gravação com você, eu estava com um cliente que me procurou, porque tem um requerimento de uma portaria de lavra, né? Aí eu fui fazer uma análise, não fui eu que fiz, do PAE dele, foi feita uma planta, um layout de fábrica genérico. Isso acontece muito, Johnny. As pessoas... o engenheiro de Minas, que fez o PAE ali, o requerimento de lavra, ele fez o PAE para aprovar e ter a portaria de lavra, mas ele não tem experiência com a parte industrial, com o layout que tem que ser feito da fábrica, que vai ser funcional, que vai ser aprovado depois pela vigilância sanitária. Então, faz uma planta genérica e a pessoa, em alguns casos, até começa a construir e depois tem que derrubar a parede, tem uma série de modificações para fazer, entendeu? Porque, assim, o correto é que você, ao fazer o PAE, você já tenha o layout da sua fábrica definido. O layout correto que vai ser construído, né? Onde você vai ter todos os itens que tem que ter no layout, que são exigidos, o laboratório, o refeitório, o jeito que tem que ficar para você não ter contrafluxo, o depósito de insumo, área de produção, área de depósito de produto acabado, expedição, DNL, a quantidade. Então, assim, tem uma série de exigências que tem que ser cumpridas, que aí já não entra muito na parte da ANM. Às vezes, o técnico da ANM, ele não tem um embasamento legal da própria agência para poder analisar com tanto detalhe o layout. Então, aí é onde se mistura, né, com a RDC 173 da Vigilância Sanitária. Que a vigilância, você precisa ter a aprovação do projeto arquitetônico na vigilância. Então, assim, o interessante é que seja feito o PAE para ganhar tempo com a planta já aprovada na vigilância. Isso é muito interessante, viu, Johnny?
É o jeito que a gente trabalha. A gente aprova a planta na vigilância, apresenta o PAE com a planta final. Sabe por quê? Porque aí aprovou na vigilância, a RDC 173 ela tem muita coisa em comum com a 374. Na verdade, a 374 veio depois, então é a 374 que tem muita coisa da 173. Então, se a vigilância sanitária aprovou seu layout, sua planta arquitetônica, e você deu entrada no requerimento de lavra, como demora um pouco para analisar, pode ser que venham algumas exigências, né, dos agentes fiscais para poder cumprir ali do PAE, mas aprovou na vigilância sanitária, você pode dar início na sua construção, porque aí, se você tem uma boa água, foi classificado, relatório positivo foi aprovado, né, está tudo certo, você aprovou só seu layout na vigilância, mesmo que você não tenha a portaria de lavra publicada no DOL, se você construir aquele layout que foi aprovado na vigilância, a ANM vai aprovar, entendeu? Então, você ganha tempo, você inicia a construção durante a vigência, a análise do PAE ali. E isso ganha muito tempo, porque se você esperar, às vezes o PAE demora 2 anos para ser analisado, 1 ano, para depois começar a construir por medo de alguma coisa, assim, é um pouco de falta de conhecimento também, entendeu? Aí o minerador, ele se prejudica muito, e muitas vezes ele até perde o interesse no desenvolvimento ali daquele processo. Até desiste em alguns casos. Exato. O Miguel, tirando aqui essa parte final do nosso podcast, né? Como é que você avalia, então, as tendências futuras aí para a indústria de água mineral? Tá. Então, eu vou seguir eu vou finalizar essa parte que eu estava falando, né? A gente iniciou a construção da fábrica, aqui aí eu vou chegar nas tendências futuras. A gente iniciou, então, a construção da fábrica e terminou, chegaram os equipamentos, posicionou, fez a instalação industrial, instalou reservatório, tubulação, a parte elétrica, a parte de ar comprimido, enfim, todos os periféricos que precisa, que foi dimensionado para aquele caso ali, que talvez um chiller, para um carbonatador para água com gaseificada artificialmente, né, os compressores, enfim, tá tudo montadinho. Aí você precisa chamar ali a vigilância sanitária, né, para verificar se está tudo de acordo com o projeto, e tem que chamar a ANM também, os agentes fiscais da ANM, aonde eles vão chegar e vão levar esses produtos finais, seja quantos produtos que você tiver ali, para poder fazer uma análise no LAMIN, né, ou num laboratório terceiro aí que é registrado, acreditado, para poder dar a potabilidade desse produto final. Aí já não é mais fonte, nós estamos falando produto final. Então, aí você tendo a liberação do alvará da vigilância sanitária, a aprovação da potabilidade do produto final pela ANM, licença ambiental, a VCB do Corpo de Bombeiro, enfim, está tudo regularizado, pode começar a comercialização, né? Aí, o controle de qualidade, ele vai ser estipulado aí pela equipe de qualidade, né? A gente também dá esse suporte, essa consultoria, para montar toda a parte de qualidade da indústria. E o que acontece? Aí vai ser estabelecido com que frequência tem que fazer as análises em controle interno, no laboratório interno, de potabilidade da fonte, dos reservatórios, dos envases, dos produtos finais, que tem que ser por lote produzido, enfim, eles têm que seguir as resoluções da vigilância nesse quesito de qualidade. Aí tem a frequência de análise em laboratório terceiro para poder fazer as suas contraprovas, e tem aí, a cada 3 anos, o LAMIN tem que fazer a reclassificação da sua água para sair no rótulo, né? De forma geral, esse daí é o controle de qualidade. E o que eu vejo de tendência futura é no quesito do consumidor final, né? O consumidor final está ficando cada vez mais exigente e ele está buscando cada vez mais, é observado um aumento de consumo, de interesse pelo consumidor final para consumir água mineral, né? Porque geralmente a água potável que vem aí das concessionárias de abastecimento é uma água que tem cloro, né? Então, assim, a água mineral, ela é natural, né? A água mineral in natura. Então, assim, e tem, por conta dos minerais, né, uma série de benefícios à saúde, que isso vai depender da composição de cada água. Então, o consumidor final está aumentando o interesse
a busca pela água mineral de qualidade e a questão da sustentabilidade nas embalagens. Eu estou vendo muito esse aumento aí de interesse pelo consumidor final. Você vê grandes players aí do mercado, grandes indústrias, grandes marcas, que estão se destacando pelas embalagens, diminuição, você foi lá na Binance, você viu como foi legal, né, a exposição daquelas embalagens PET, que tem diminuição da quantidade da gramatura de plástico, nas tampas também, diminuição da gramatura, você tem embalagens que são retornáveis, recicláveis, tem embalagens que são biodegradáveis, então, alumínio, que tá tendo uma procura também, que dá para você reciclar, o Tetra Pak, tem uma marca muito interessante, que é o Água na Caixa, que eles têm uma embalagem totalmente biodegradável, a tampa também é biodegradável, então, você tem outros tipos de embalagem, pra você ter ideia, tem uma nos Estados Unidos, que o pessoal está fazendo a embalagem de uma alga, uma microalga que eles constroem ali a embalagem, ela pode ser até comestível, para você ter ideia, a embalagem. Então, assim, a tendência que eu vejo é nesse quesito da sustentabilidade, você diminuir o uso de plástico cada vez mais, né, e aumentar para que produtos, porque a escalabilidade da água mineral é muito grande, né, é muita quantidade de embalagem por dia produzida, então, assim, se você, como já é um bem mineral que ele tem um impacto muito insignificante em comparação com outros tipos de minério, né, mas ele tem um impacto da embalagem, então se você pega nesse ponto, nessa dorzinha, né, e melhora, coloca produtos que vão ser ambientalmente, ecologicamente sustentáveis, eu acredito que seja o futuro, né, e a questão de energia também, mas aí o pessoal, a maioria das fábricas grandes hoje tá utilizando energia solar, né, para poder contribuir, então assim, é uma cadeia que se resolver o problema da embalagem, ele vai ser a mineração sustentável mais linda de se ver, assim, no meu ponto de vista. Miguel, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração, tá? Esse assunto de água a gente vai convidar sempre profissionais aí que tenham bastante conhecimento e, muito obrigado. Deixa você agradecer aí o final. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse setor, né, que é um setor que eu estou trabalhando há 10 anos e eu amo esse setor, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu acho muito importante esse seu trabalho de divulgar, né, e colocar a mineração de água como dar um destaque, porque merece, né, como eu disse, além de ser um bem mineral, ele é um alimento, então ele é muito regulamentado e ele é muito, vamos dizer assim, melindroso, né, porque se você entrega um produto de má qualidade, um produto contaminado, você pode prejudicar uma grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, é um setor que merece destaque, merece atenção, cada vez aumenta o consumo, aumenta o faturamento desse setor, então ele é muito importante para a mineração no Brasil, né? E é uma oportunidade muito boa estar aqui, divulgar um pouco do meu trabalho, né? Falar de mim, falar do que eu faço, e auxiliar aí no destaque do setor. Tá? Eu estou sempre à disposição. Se quiser me chamar para falar sobre outras coisas, eu acabei focando mais na área industrial, mas se quiser de outras coisas do setor, eu estou sempre à disposição, que inclusive o último da Valéria, né, que foi do setor, é do setor, e o podcast dela já estava falando sobre o setor, é uma grande parceira minha. Nós elaboramos junto um curso de pós-graduação, que é para falar exatamente, para desenvolver e capacitar, é o primeiro curso exclusivo de pós-graduação para o setor, né, que é sobre qualidade e segurança alimentar na indústria de água, onde é abordar todas as etapas, desde a pesquisa até a área, assim, mais de gestão industrial no curso, é muito interessante. Então, estou sempre à disposição, hein? Tá joia? Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer é todo meu, agradecer a nossos patrocinadores, a Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ignia Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igniabr.com.br e a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com, saiba mais sobre essa grande consultoria aí, da área de geofísica,
Miguel, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Linda essa frase. Até a próxima. Abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.